Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero passar aqui uma visão para vocês de como virar de fato a chave no mercado financeiro. Entender quais são os pontos e as regiões importantes. Então, prestem atenção nessa aula. Ela tem muita importância justamente para você saber o que você está fazendo no mercado financeiro. Beleza? Então, vamos junto comigo no vídeo. Eu estou mostrando aqui o mercado com a data... com o último pregão de ontem, né, sexta-feira, que foi dia de payroll. Eu tenho até um vídeo que eu vou mostrar, um vídeo curto, né, mostrando as minhas marcações que foi desse dia de pregão aqui e explicar por que eu tenho essas regiões marcadas no gráfico. Como vocês podem ver, respeita muito bem, né? Então, ou seja, aqui o mercado ele viu uma forte tendência de alta, né, uma forte impulsão compradora, né, tocou aqui nessa região e desabou. E depois tocou aqui exatamente nessa região e começou a subir. Mas você pode falar assim, mas aí é muito fácil prever o que o mercado vai fazer após... muito fácil prever não, mas aí é muito fácil marcar as regiões após o mercado se movimentar, né? Justamente porque está marcado aqui e está marcado aqui em cima. Mas eu vou provar para vocês que não é bem assim. No mercado financeiro a gente tem regiões importantes, né? Regiões onde, digamos, se o preço ele está muito barato, os compradores pretendem atuar no preço. Se o preço ele está muito caro, os vendedores pretendem atuar no preço. Tem locais, regiões que tanto tem muita movimentação vendedora, mas não só de players vendedores, mas sim de players compradores que realizaram suas operações, né, liquidaram suas operações. Então essas liquidações de operações são vendas, né? Então eu vou explicar aqui para vocês. Eu tenho essa região aqui de 5.072 marcada no gráfico. Eu tenho essa outra região aqui, né, que é essa linha Fusca sequenciada, pontilhada, né, que eu vou mostrar aqui também para vocês. Eu tenho essa região aqui acima. E eu vou explicar o quanto elas foram importantes para o meu dia de ontem no mercado financeiro. Sexta-feira, dia de payroll. Eu vou colocar aqui um breve vídeo, né, da minha análise de ontem. Então, um segundo. Tô tentando aqui encaixar o vídeo. Pronto, tá aqui, ó. Essa aqui foi a minha análise de ontem. O gráfico ele não está muito bom assim, mas dá para vocês conseguem perceber. Aqui tá a data, né, 8h55 de sexta-feira, cadê? 8h55, sexta-feira. É que ele só puxa a tela assim, né? Mas vocês conseguem ver aqui, né? Dia 6, né? Conseguem ver aqui abaixo, ó. Dia 6. Então, acompanhem o mouse aí. Eu vou dar o play aqui nesse dia. Também pode fazer o seguinte. Então, eu narrei basicamente o que iria acontecer. Como vocês podem ver aqui acima, eu não consigo, eu estou sem aquela ferramenta para deixar destacado, mas prestem atenção no mouse, né? Como eu destaquei aqui acima, eu tenho essa região marcada, uma região muito importante. E eu tenho essa região de 5.072, essa linha pontilhada aqui também é uma região muito importante. Essa linha eu não venho marcando ela porque ela tocou aqui e tocou aqui. Muito pelo contrário, eu já tenho essa marcação no meu gráfico já há vários dias. E aí no decorrer do tempo, às vezes eu atualizo, ou às vezes eu vou marcando outras regiões de preço importante conforme o gráfico ele vai se movimentando. Então exatamente aqui, antes de ocorrer esse dia de pregão, eu já estava com essas marcações no gráfico. Mas como que eu marquei essas regiões? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui novamente no gráfico, tá aqui, ó, exatamente aquela linha aqui, aquela região que eu havia traçado e exatamente aquela região que já estava traçada e exatamente a região que estava traçada, certo? Então como vocês podem ver aqui, o mercado estava em uma micro tendência de baixa, considerável também como uma bandeira de baixa, né? De fato, ele respeitou essa bandeira de baixa. Ele não conseguiu romper essa região e movimentou o preço para cima justamente no período de volatilidade do payroll,
né? Houve esse rompimento, depois uma forte pressão vendedora aqui, não conseguiu passar aqui para baixo e subiu. Beleza? Então vamos lá. Como que eu defini que aqui seria uma região importante? Primeiro de tudo, se vocês estiverem com o gráfico limpo, procure ver em longos, em uma visão mais macro. Porque no mercado, essas regiões, o mercado se movimenta em tendência de alta, tendência de baixa ou tendência lateral. Se está em uma tendência de alta, você tem que entender quais regiões possíveis que os vendedores vão entrar para mover. Eles acham a região importante, eles vão entrar e vão impulsionar o preço para baixo, e onde os compradores vão realizar os seus lucros, certo? E como que eu sei quais são essas regiões? São regiões de acordo com o histórico passado, certo? Então a gente vê o histórico passado e reflete essas regiões para o momento presente. Então essa região aqui está marcada aqui, que é a região de 1,156 até a região de, deixa eu ver aqui melhor, até a região de 5,146, eu sei que aqui é uma região importante. Então, como que eu tracei essa região? Primeiro, eu vou olhar aqui o gráfico semanal. No gráfico semanal, você vê que tem uma forte lateralização aqui, né? Acima de R$5. E depois o preço volta, testa. E vocês veem que eu tenho várias linhas pontilhadas aqui no passado. Eu espero que vocês tenham mais clareza agora analisando vendo o que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, eu tenho várias linhas pontilhadas. Eu vou começar por essa linha de 5.072. Primeiro eu abri no gráfico semanal. E aí eu começo a buscar eventos passados no mercado financeiro, né? Eu vou buscar aqui, ó, pronto. Ó, aqui é essa linha de 5.072. Vocês veem que ela respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Houve um rompimento falso, veio buscar essa mínima aqui, então eu marquei essa região também, certo? Então vamos buscar mais para trás. Então eu sei que essas regiões são regiões importantes, onde há defesa, há agressões, né? Há absorções no mercado. Então olha só aqui, ó, 5.072. Houve várias marcações aqui, ó. Houve vários toques aqui nessas regiões. Olha esse toque aqui, o preço impulsionou, encontrou uma barreira enorme aqui e retraiu. Aqui também houve um rompimento, voltou, fez o pullback nessa região e caiu. Certo? Então, analisando esse histórico passado, eu consigo prever melhor o que vai acontecer no futuro. Então, analisando a data de ontem, certo? Ah, mas tudo bem, você fez sua marcação, então quer dizer que qualquer marcação que eu fizer no gráfico eu vou poder efetuar uma entrada? Não, mas olha só, o mercado ele dá uma pernada muito forte aqui, ó, de baixa. Ele sobe basicamente 89 pontos sem corrigir, sem fazer uma correção. Certo? Então é aí que eu identifico que o mercado ele consegue dar uma respirada. Mas por quê? Porque nessa região aqui você tem os vendedores atuando no preço. Ah, mas de onde eles têm essa referência? Eles têm essa referência porque é uma região importante. Entendeu? É uma região importante. E eles marcam o histórico do passado para se basear no presente. Então é uma região importante. Então a partir daqui você tem muita agressão vendedora impulsionando o preço para baixo. Principalmente nesse segundo toque aqui, onde ele deixa esse forte pavio aqui, não consegue ultrapassar essa região e começa a vir uma forte pressão vendedora. Então aqui eles entendem que o preço precisa corrigir. Então aqui é uma ótima confirmação de atuar no mercado. Então, ou seja, de onde eu tirei essa marcação aqui acima? Eu vou mostrar para vocês também. Então, eu vou colocar aqui no gráfico de 60 minutos, ou seja, eu mostrei no gráfico semanal, então eu faço minha marcação sempre me baseando no gráfico semanal, no gráfico diário e olhando em H1, certo? No gráfico de 1 hora.
Esse ponto aqui importante, se eu olho aqui no passado, olha só aqui, ó. Olha só o quanto de vezes foi respeitado aqui, ó. Primeiro, ele abriu com gap, aqui era um fundo duplo, ele abriu com gap fortíssimo de alta, exatamente nessa região negociada, certo? A abertura de mercado você tem players compradores e players vendedores, então ela abre onde tem um spread entre compradores e vendedores, então abriu aqui impulsionando o preço para cima. Logo retorna aqui, ó, após esse forte movimento de baixo, retorna aqui e não consegue passar mais. Ele volta, tenta de novo, recua, tenta de novo, recua. E aqui ele abre já com gap de baixa. Tá vendo? E aqui ele volta, né? Então ele faz aqui um fundo duplo, né? Um fundo duplo e começa um movimento altista. Aqui nessa região desse topo aqui, onde que ele foi buscar suporte para continuar o seu movimento de alta? Exatamente aqui. Certo? Aqui embaixo, aqui, essa região, que é uma região importante, o mercado ele não respeita sempre, né? Todas as vezes. Mas como você viu que já respeitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, então essa zona ela já está um pouco saturada. E olha que ele tenta romper, volta um pouquinho, testa aqui essa região, que é uma região também importante, e impulsiona o preço para baixo. Entendeu? Então aqui, ó, aqui você tem a agressão vendedora, aqui tanto os compradores vão estar atuando no preço, quanto os vendedores vão estar realizando as suas operações. Então vocês veem que o preço ele dá uma respirada, ele sobe, ele desce. E aí você fala assim, pô, mas você tem uma região marcada, uma região chamada 5 bola marcada no seu gráfico. Por que você ainda operaria vendido, seguraria essa operação? Vocês podem ver que o preço, ele várias vezes ele tenta romper, chegar próximo a essa região de 5 bola. Né? Então, 1, 2, terceira vez. Se eu buscar o histórico do passado, eu vou encontrar outras resistências, né? Onde o preço ele deixa pavio e logo ele recua. Aqui houve uma forte ignição vendedora. Certo? Então ele deu uma respirada, ele deu uma pequena respirada próximo à região de 5 bola. Próximo à região de 5 bola. Se ele tivesse descido aqui desse ponto ou desse ponto aqui, descido direto sem dar essa respirada, eu não entraria, porque ele ia tocar, ele iria encontrar uma pressão muito forte, porque essa região aqui é uma região referência. Entendeu? Então, como ele iria encontrar uma pressão muito forte compradora e até o pessoal realizando os players, realizando os lucros, então eu não entraria, não buscaria venda ainda, né, nessa região. Buscaria justamente acontecer a seguinte coisa que aconteceu, né? O preço vem, dá uma respirada e logo tem uma forte impulsão vendedora. E aí ele rompe. Onde ele vem testar? Ele vem testar exatamente na região de 5.072, que se eu levar mais para frente, né, 5 é exatamente a região que respeitou aqui, ó, 5.072, 5.072, 5.072, resistência. Aí o mercado ele rompe, ele abre com gap, né? Então ele abre. E ou seja, outra coisa, pessoal, se trata de uma região e não de uma linha. Então é essa região completa aqui. O mercado ele abre com gap de baixa, né? E ele volta aqui para esse canal. Ele dá um forte impulso aqui para baixo. Depois ele encontra resistência aqui. Quando ele sobe, onde que ele encontra a barreira? 5.072. Beleza, né? 5.072. Aqui no pregão de ontem, com o payroll, vocês veem que o mercado estava aqui nessa região. Havia rompido, né, essa minha linha marcada em Fusca, né, que é justamente esses topos aqui, ó, para baixo, né, em uma tendência de baixa fortíssima. Ele havia retornado aqui após esse gap de baixa, ele rompe aqui. Então ele faz uma bandeira, certo? Eu tracei aqui uma bandeira conforme eu havia mostrado para vocês, né? E aí o mercado ele vem no dia de payroll, ele dá essa forte impulsão vendedora aqui. Cara, nesse caso, eu vou colocar aqui o gráfico de 2 minutos.
Nesse caso aqui, o preço ele desabou tudo isso, certo? Você opera a confirmação. Por que que você iria abrir uma operação de venda aqui? Olha o quanto o mercado desabou. Olha o quanto o mercado desabou. O mercado desabou 42 pontos. Por que que você iria abrir uma operação de venda aqui? Não tem lógica. O preço ele já caiu muito. Então, ou seja, aqui começa a vir players, compradores e o pessoal que estava vendido realizar os seus lucros. Porque já viu que o mercado caiu muito. Entendeu? Então, eles começam a agredir para compra. Então, o mercado começa a subir. E ele rompe essa região que já estava saturada. Então você vê que essa região aqui ela está saturada. Então ele rompe a região, certo? Então nessa ocasião, ontem eu consegui pegar uma boa compra, né, saindo mais ou menos aqui acima. E aí o preço ele começa a subir. E olha só o movimento que ele faz. Ele faz um movimento daqui até aqui em cima, de 96 pontos. Então por que que você ainda iria operar comprado nessa região? Entendeu a lógica? Por que que você ainda iria operar comprado nessa região? Então, onde os players, os big players, né, os players que de fato movimentam o mercado, qual referência anterior que eles têm? Eles têm exatamente aquela marcação do passado que eu mostrei para vocês. Exatamente essa marcação aqui do passado. Tá vendo? Então, eu preciso ter essas regiões no meu gráfico marcada justamente para ter ponto de referência de saída de operação ou de agressão vendedora, nesse caso aqui. Então, o preço ele subiu 96 pontos. Por que você ainda iria operar comprado aqui? Ah, mas tudo bem, o preço ele deu uma lateralizada e ele subiu. Só que aqui o risco é muito grande. Entendeu? O preço ele já se movimentou muito, o risco é muito grande. Você poderia ter pegado aqui embaixo e aí você sairia aqui. Então aqui você começa a agredir na venda. Você começa a buscar oportunidade de vendas. E aí você de fato operou vendido, né? Considerou aqui essa região bem importante e operou vendido. O preço ele desaba. Ele desaba exatamente 67 pontos. Certo? Ele dá uma pequena lateralização aqui e ele desaba 67 pontos. Exatamente nessa linha aqui que tocou várias vezes no passado. Então, por que você operaria vendida aqui próximo a essa região? Você poderia operar vendida aqui justamente para buscar essa região, certo? Você poderia operar vendida aqui justamente porque o mercado precisa corrigir, né, para continuar o seu movimento de alta. Só que aqui abaixo você não buscaria por venda, porque é uma região importante, entendeu? Então deixa os grandes players atuar no mercado. Nesse momento os grandes players vão buscar por compra. Então você vai junto com a tendência. Ou seja, começou a vir aqui a agressão compradora, opera comprado. Entendeu? Ou seja, não conseguiu passar. Beleza, depois dessa vela aqui, caso o mercado voltasse, você iria estopar aqui 12 pontos. Mas deixando os players fluir, olha o tanto de ponto que você conseguiria aqui, ó. Até 36 pontos, né? Subiu aqui, você iria surfando a tendência e depois sairia da operação. Entendeu qual é a lógica do mercado? Então ele vem subindo, ó, ele volta, cai. Então o mercado ele vive, o mercado ele funciona assim. Se está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O preço ele precisa ter renovação. Ele subiu, ele tem que corrigir. Então esse momento de correção é onde os players eles liquidam suas operações e também tem pequenas agressões vendedoras, justamente para pegar esses time pequeno de correção para depois jogar para uma pernada de alta. Enquanto você não entender isso no mercado, você simplesmente vai tomar stop atrás de stop. Então você tem que ter você tem que ter regiões importantes traçadas no seu gráfico. Entendeu? Então, ou seja, olha aqui abaixo. Ó. Aqui abaixo eu marco essas regiões importantes. Sempre olhando em H1, sempre olhando em semanal, muito importante, e sempre olhando no gráfico diário. Certo? Com o tempo vocês vão pegando a prática, vocês vão entendendo como é que de fato funciona. Então você vai atualizando, ó, ou seja, essa região de 4.655, eu não estou com ela marcada aqui porque ela tocou aqui.
eu tenho uma gravação, eu tenho um vídeo, acho que o vídeo anterior o vídeo anterior que eu tenho é justamente isso. Que ele toca aqui nessa região que eu havia traçado lá atrás e começa a impulsão compradora. Aonde que eu entraria aqui? Nessa confirmação desse candle aqui, que ele rompe com força esse candle anterior. Entendeu? Ah, mas aí no gráfico você tem vários candles anteriores que rompem outros candles. Tá, mas você não tem uma região importante marcada no gráfico. Entendeu? Então o preço ele desabou aqui. Após esse forte candle aqui de pressão compradora, por que eu ainda iria operar vendido? Não tem lógica. Ele veio, realizou aqui, liquidou aqui, né? Os players do passado eles tinham esse alvo aqui como referência. Aqui vários players que estavam vendidos realizou as suas operações e entrou fluxo comprador. Então, após perder a máxima desse candle aqui, engolfando aqui, eu operaria comprado. Entendeu? Então ainda vem gente no mercado financeiro dizer que análise gráfica, análise técnica não funciona. Cara, não é que não funciona, você não sabe operar com análise gráfica. Mas funciona sim, assim como fluxo funciona, análise fundamentalista funciona, análise gráfica funciona. Então é pegar aquilo que mais faz sentido para você e utilizar no mercado financeiro. Fechou? Então pega essa aula, foi uma aula curta, mas com conhecimento, um conteúdo riquíssimo. Fechou, pessoal? Então, quem gostou dessa aula de hoje, dá um joinha, compartilha para outras pessoas que querem entender mais como que o mercado financeiro funciona. Beleza? Então, salva esse vídeo para você ver depois, curta esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que quer entender a lógica do mercado, e é isso aí. Beleza? Ah, e segue também para ajudar para que eu possa estar gravando mais conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Então tamo junto e é nóis. Até a próxima.